Olá! Começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nesta edição, vamos falar de combate à dengue e sobre o plano traçado pela Secretaria de Saúde de Rio Preto para enfrentar a doença transmitida pelo Aedes aegypti aqui no município. No programa de hoje, falaremos também sobre o GRAU, Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências. Esse serviço completa este mês 10 anos de atuação aqui em Rio Preto. Você vai saber ainda como foram os eventos realizados nesta semana no Legislativo. Tivemos audiência para discutir o plano de arborização urbana da cidade e uma conferência para tratar de saúde e segurança do trabalhador. Mas iniciamos esta edição anunciando os novos projetos de lei protocolados na Câmara. Quem traz as informações é o jornalista Alexandre Gama, no Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora das proposituras apresentadas na última semana aqui na Câmara de Rio Preto. Deram entrada na diretoria legislativa da Câmara 15 projetos de lei, 3 projetos de lei complementar e 1 projeto de resolução. Luciano Julião apresentou o projeto de lei para criar o programa Rede de Apoio, com o objetivo de fixar QR Codes informativos sobre as políticas sociais no âmbito da Lei Maria da Penha, isso em locais públicos e privados de Rio Preto. Julião apresentou também projeto para instituir a Semana Municipal do Evangelho em Rio Preto, a ser celebrada na última semana de outubro de cada ano. Também de Julião foi protocolada a proposta para que alunos neurodiversos ou com seletividade alimentar tenham direito à sua própria alimentação nas instituições de ensino. Já o Executivo apresentou o projeto para regulamentar o funcionamento de ferro-velhos e lojas de recicláveis. Entre as regras está o funcionamento limitado ao horário comercial. Odélio Chaves quer criar a Política Municipal de Promoção, Prevenção e Atendimento em Saúde Mental. Marcelo Renato propõe a criação de pontos de entrega voluntário para a coleta de garrafas de vidro em Rio Preto. Outro projeto do Executivo pede autorização da Câmara para criar um fundo de créditos tributários e não tributários inadimplentes. O objetivo é poder negociar a dívida ativa do município com instituições financeiras. João Paulo Rilo apresentou 2 projetos, um de lei e outro de resolução, para garantir a divulgação pela Prefeitura e pela Câmara de todas as emendas parlamentares recebidas e incluídas no orçamento do município, bem como o nome da entidade beneficiada. Já Paulo Paulera quer proibir o porte de arma de fogo e de arma branca por servidores e terceirizados no interior de prédios públicos municipais de Rio Preto. Odélio Chaves apresentou o projeto para instituir a campanha municipal de conscientização sobre os riscos de exposição prolongada a telas para crianças e adolescentes. Paulo Paulera quer declarar de utilidade pública a Associação Patrulha Animal Solidária. Já Tadeu de Lima quer garantir a pacientes da rede pública e privada de Rio Preto o direito a ter acesso ao seu prontuário médico. O Executivo apresentou outros 2 projetos de lei. Ambos abrem créditos no orçamento do município. Um no valor de R$1,5 milhão para convênio com o governo do estado e outro no valor de R$ 68 mil para o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros. E Tadeu de Lima quer declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica, a APAGIR. Deram entrada ainda na diretoria legislativa outros 3 projetos de lei complementar. Os 3 do Executivo, que criam diversos cargos para a Prefeitura, entre eles 5 assistentes sociais e 1 procurador.
Ao longo da última semana, foram protocolados ainda 2 vetos do Executivo, 18 moções, 22 requerimentos e 148 indicações ao Executivo. Essas e todas as propostas em tramitação na Câmara de Rio Preto, você confere no nosso site riopreto.sp.leg.br. Durante a 41ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 7 projetos. Entre as propostas estão ações de incentivo à coleta seletiva, proteção da pessoa idosa e criação de cargos no Executivo. Confira o resumo das votações. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 7 dos 10 projetos que estavam na pauta da 41ª sessão ordinária de 2025. 3 propostas tiveram a votação adiada. Do Executivo foram aprovados 3 projetos, um em regime de urgência e outro teve a votação adiada. São os seguintes. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei que cria 2 cargos de assessores vinculados ao gabinete do prefeito para atuarem como representantes do município em Brasília e São Paulo. Foi aprovado ainda projeto do Executivo que cria 1 cargo de psicólogo para a Secretaria Municipal de Saúde. O terceiro projeto aprovado do Executivo é o que altera dispositivos do Código Sanitário. O objetivo é que coordenadores e gerentes de diversas vigilâncias possam desempenhar funções de fiscalização. Esse projeto foi aprovado em urgência. Já o projeto do Executivo, que teve a votação adiada, é o que altera o Código de Posturas, que visa regulamentar a instalação de rampas metálicas em guias de vias que passaram por recapeamento, cujo asfalto ficou em desnível com a calçada. Eduardo Tedeschi tinha 2 projetos na pauta. Um foi aprovado e outro adiado. Em primeira discussão, foi aprovada a proposta que institui o Programa Educacional Lixo Zero, com o objetivo de impulsionar a coleta seletiva de recicláveis na cidade. Já o projeto de Tedeschi, que foi adiado, é o que institui o programa Clube do Idoso, que tem por objetivo promover a melhoria na qualidade de vida de pessoas acima dos 60 anos. Felipe Alcalá também tinha 2 projetos na pauta. Ambos foram aprovados em primeira discussão. O que obriga a matrícula de irmãos na mesma escola, desde que estejam na mesma etapa de ensino, e o que dispõe sobre a criação do Dia do Membro Obreiro do Ministério Mudança de Vida, no dia 23 de fevereiro. E de Renato Pupo foi aprovado também em primeira discussão projeto que obriga a exibição de vídeos sobre prevenção da violência contra idosos nas salas de cinema do município. E o projeto de João Paulo Rilo, que pretende acabar com votações secretas na Câmara, teve a votação adiada. Atualmente, apenas a concessão de honrarias e a denominação de próprios públicos municipais têm votação secreta. Para conferir esses e todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto, acesse o nosso site riopreto.sp.leg.br. Questões ligadas ao meio ambiente também foram tema de discussão no Legislativo esta semana. Uma audiência pública tratou do plano de arborização urbana do município. Veja como foi. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara de Rio Preto, presidida pelo vereador Abner Tofanelli, realizou audiência pública para a apresentação do Plano Municipal de Arborização Urbana. O estudo, que foi elaborado pela Escola Superior Luiz de Queiroz, a ESALQ,
revelou que Rio Preto tem um déficit de 128 mil árvores, sendo 33 mil de maneira prioritária para cobrir as chamadas ilhas de calor, como a região central. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente, Otton Arruda, que apresentou o plano na audiência, estima que para essa primeira etapa, ou seja, o plantio das 33 mil árvores, seja demandado um investimento de 6 milhões de reais. Ainda segundo Otton, o estudo elaborado pela Exalc é um diagnóstico do que Rio Preto já tem em termos de arborização, o que falta, além de quantificar os espaços potencialmente arborizáveis. O estudo aponta ainda que Rio Preto tem uma cobertura arbórea de 16%, sendo que o mínimo para que a cidade como um todo sentisse os efeitos benéficos, como sombra e menos calor, seria uma cobertura vegetal de 20%. Outra questão apontada pelo estudo são as chamadas podas drásticas. Otton disse que as árvores são extremamente podadas, com retirada em demasia da copa. Já o secretário de Meio Ambiente, Paulo Pagotto, disse que plantar árvores não é o problema, mas sim a manutenção das mudas. Com a apresentação do plano de arborização, o próximo passo agora é a elaboração de um projeto executivo para cumprimento das primeiras etapas, as mais críticas, que seria o plantio das 33 mil árvores. A Câmara de Rio Preto sediou conferência sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Profissionais de órgãos públicos e trabalhadores do setor privado participaram do debate. A Escola do Legislativo realizou a Conferência de Saúde e Segurança do Trabalhador 2025 com o tema A Nova Gestão de Riscos no Trabalho, NR1, GRO e Saúde Mental nas Organizações. O evento, que contou com a participação de trabalhadores dos setores público e privado, profissionais de departamentos de recursos humanos, membros de CIPAs e sindicatos, teve início com palestra do engenheiro de segurança de trabalho, Jorge Jimenez Berrueso. A responsabilidade pela segurança e saúde, ela tem um viés tridimensional. O governo faz a legislação e fiscaliza. A empresa propicia o cumprimento e o trabalhador colabora com a execução das normas que o protegem. Depois da palestra, foi realizado um painel com a participação da técnica em segurança do trabalho, Gabriela Carvalho, o médico do trabalho, Luiz Fernando Moreno, e a jornalista e especialista em neurociência, Bruna Barbosa. A gente precisa decidir mudar esses ambientes dessas equipes. A gente não pode e não consegue mais esperar pela cultura perfeita. A gente precisa decidir ser catalisador dessa transformação que a gente quer ver nos nossos ambientes de trabalho e na nossa sociedade. A Associação dos Servidores da Câmara de Rio Preto tem nova diretoria. Veja como foi a posse dos representantes da entidade. A nova diretoria da Associação de Servidores da Câmara Municipal de Rio Preto, a ASCAM, tomou posse para um mandato de 2 anos. Além de defender os interesses de servidores efetivos e comissionados da Câmara, a ASCAM realiza uma série de ações sociais ao longo do ano, como a campanha Sou Servidor, Sou Doador, que mobiliza servidores 2 vezes ao ano para mutirão de doação de sangue ao Hemocentro. O último mutirão levou ao menos 30 doadores ao Hemocentro, que enfrentava situação crítica em seu estoque. A nova diretoria da ASCAM é formada pelos servidores Melina Jorge Batista, presidente, Juliana de Aguiar Tasca, vice-presidente, Fernanda Mara dos Santos, primeira tesoureira, Roberto Carlos Menoni Júnior, segundo tesoureiro, Poliane Leal Silva, primeira secretária, Carolina Martins Duarte, segunda secretária, e Walter Dovais Júnior, vindicador.
Eu sei da grande responsabilidade que é, né, estar presidindo agora a nossa associação, mas também estou muito alegre com essa oportunidade e eu pretendo agora seguir pelo mesmo caminho do trabalho que já vem sendo muito bem feito. Eu tenho certeza que com essa nova diretoria, uma equipe muito competente, a gente vai alcançar ainda mais sucesso, buscar mais benefícios para os nossos associados, mais ações, novas parcerias e fazer com que a ASCAM cresça cada vez mais. Sobre as ações sociais desenvolvidas pela associação, como o mutirão de doação de sangue, a presidente diz que dará sequência visando ampliar o alcance dessas ações. A gente realiza, né, pelo menos 2 vezes ao ano e a adesão é bem significativa. Nós vamos continuar com tudo que está dando certo e buscar melhorias e outras ações também, sempre para ajudar a população e os nossos servidores aqui. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o Plano Municipal de Combate à Dengue. Voltamos já. Para reconhecer a profissão que é a base de todas as outras, o governo do Brasil criou o programa Mais Professores. Um conjunto de ações que valorizam quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil, um reconhecimento à dedicação de quem trabalha todos os dias pela educação. Uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades para se desenvolver profissionalmente. E apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Vamos falar sobre a diferença entre legislatura e sessão legislativa. Legislatura é o período durante o qual o legislador exerce as atividades para que foi eleito, ou seja, o tempo de um mandato. Na Câmara Municipal, o período de uma legislatura é de 4 anos. Já o termo sessão legislativa refere-se ao período de 1 ano. Assim, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vamos a mais um quiz da Câmara Municipal? Quando acontece a sessão solene de instalação da legislatura com a posse dos vereadores? A. 1º de janeiro. B. Em 31 de dezembro. C. 10 de janeiro. A alternativa A é a correta. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, em sessão de instalação, independente de número, sob a presidência do vereador mais votado, dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse juntamente com o prefeito e vice-prefeito. Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o combate à dengue em Rio Preto. A Secretaria de Saúde já divulga o plano de combate à doença com ações para serem realizadas a fim de evitar nova explosão de casos, situação que a gente enfrentou no início deste ano. Em 2025, Rio Preto enfrentou a maior epidemia de dengue da história do município e foi a cidade do Brasil com o maior número absoluto de casos da doença. Sobre esse assunto, eu converso com Andréia Negri, que é coordenadora do setor de vigilância em saúde.
Andréia, obrigada pela presença. Quero começar te perguntando sobre esse plano de contingência. Qual que é a importância desse tipo de documento? O que ele traz? E parece que houve, inclusive, um adiantamento na apresentação do plano, né, neste ano. Explica pra gente. Obrigada a vocês pelo convite. Sim, o plano nós tivemos um adiantamento na apresentação dele, né, como você mesmo disse. Nós fizemos uma programação, principalmente do plano de prevenção e controle. Porque o plano de contingência ele tem duas fases, a fase de prevenção e depois a fase de resposta. Né? No momento que a gente tem, mesmo que sejam casos endêmicos ou epidêmicos, que a gente fala, né, aumento de dengue a gente sempre tem no primeiro semestre. Dezembro, janeiro, fevereiro, é esperado que aumente porque é o período de sazonalidade da doença, certo. Né, o verão. E aí, com isso, a gente já faz todas as ações. Tem essa programação que nós já estamos seguindo desde agosto, então nós antecipamos bastante. Geralmente, né, até pelo Estado, você pode ver, a Semana de Mobilização do Estado também é em novembro, a grande maioria das ações começa em outubro, novembro. Nós antecipamos para começar desde finalzinho de julho, agosto, né, montando o comitê de enfrentamento da Prefeitura, incluindo todas as secretarias né, da Prefeitura. O comitê anterior que nós tínhamos, ele tinha algumas secretarias mais afins. Mas a gente conversou, né, com o prefeito, com a gestão e viu que assim, não existe secretaria afim. Todas as secretarias, toda a população faz parte do combate à dengue. Então, dentro da prefeitura, todas as secretarias começaram a fazer parte esse ano desse combate. Tá certo. Eu tenho alguns dados aqui, inclusive, que eles constam no plano, são dados até outubro, né, de janeiro a outubro deste ano. Rio Preto já contabiliza 66 mil notificações e 50 mil casos confirmados e também 40 mortes neste ano. Qual que é a avaliação que vocês fazem hoje, a nossa situação atual? A gente pode falar que nós estamos numa situação de certa normalidade ou ainda estamos numa situação de alerta, considerando as notificações agora do período, né? Olha, São José do Rio Preto é uma região, toda a nossa região é hiperendêmica para arbovirose. Dengue, chikungunya, não temos zika há um bom período. Chikungunya faz 2 meses que a gente não registra casos positivos. A dengue, nós estamos com uma redução do número de casos em novembro. Tivemos um leve aumento em outubro, né, lá no limite superior do nosso diagrama, causando assim, muitas notificações. Não tanto quanto o ano passado, foi menos de 1/3 em relação ao mesmo período do ano passado, porém, e com a positividade muito baixa. Então, a gente tem bastante suspeita, é um município bastante sensível para dengue, né? Então, tem febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, primeira suspeita tem que ser dengue, né? Realmente, para a gente não perder a oportunidade de tratar o paciente, de hidratá-lo adequadamente. Então, com isso, nós temos uma grande suspeita, só que nos exames está dando uma positividade muito baixa. Então, o PCR, que é o exame molecular, a gente está com uma positividade em torno de 0,44%, nem 1% ainda. E nesse mesmo período do ano passado, a gente já estava com 20%. Então, é um cenário favorável, porém, a gente sabe que pode ter sim esse aumento. E tem que trabalhar todas essas vertentes. Então, reduzir a população de mosquito, se a gente tiver uma menor circulação também entre as pessoas, com essa positividade baixa, a expectativa é que, sim, tenhamos aumento de casos, mas não tão explosivos como foi essa epidemia. Tá certo. Você falou da questão da positividade. Lá em 2024, a gente tinha ali, entre a maioria dos positivos, 51% eram dengue 2. Né? E depois 37% dengue 3. Como é que a gente está agora este ano? Continua mais ou menos esses dois sorotipos aí mais prevalentes? Sim, são esses dois que estão circulando ainda, dengue 2 e dengue 3, na mesma proporção praticamente. Então, por quê? Dengue 3, nós tivemos uma epidemia lá em 2006, 2007, né? A nossa epidemia do dengue 3, depois ele sumiu. Em 2008, 2009, ele deixou de circular. E agora ele voltou, né, em 2023 com essa força da epidemia em 2024, 2025. Dengue 2 é um novo genótipo, né, que a gente fala. A gente teve a epidemia de 2019, que tinha sido a nossa maior epidemia até então, foi pelo dengue 2, mas um genótipo chamado BR4, e agora é o dengue 2, o genótipo, né, chamado Cosmopolitan. Então, assim, são pequenas alterações dentro do que o vírus tem, que não muda o sorotipo dele, mas ele acaba sendo considerado um novo genótipo. E aí a entrada desse novo genótipo também
causou aí essa incidência maior de casos. Juntando esses dois vírus circulando, que nós tivemos aí uma grande parcela da população acometida. Então a gente tem que ficar de olho justamente nesses dois tipos agora também final deste ano e começo do próximo. É o que está circulando, né? O risco maior seria para ter uma outra epidemia em grandes proporções a entrada de um novo sorotipo. Que dengue 4 é uma expectativa, e alguns municípios já circula, né, já foi identificado casos, então a gente fica bastante atento, bastante monitoramento bastante intenso, porque a nossa epidemia de dengue 4 foi em 2013, então também já faz um tempo, né? Então, se ele retornar, tem o risco também de uma epidemia, mas nós não temos esse vírus circulando, então não tem risco de epidemia por dengue 4 nesse próximo semestre. Realmente são esses dois que estão circulando, que como já causou essa epidemia, então o risco de termos uma nova onda, ele existe, mas, como eu já disse, né, esperamos que não seja na mesma proporção, estamos trabalhando bastante, isso, né, a prevenção desde agosto para reduzir ao máximo possível. Andréia, 2025, Rio Preto contabiliza 40 mortes provocadas pela dengue. Elas foram concentradas em qual período? E parece que a gente vem de alguns meses sem óbitos. Como é que é essa situação? Então, foi no período de maior circulação, que foi até maio, nós ainda tivemos registro de óbitos por dengue. Depois, não tivemos mais, que foi quando a gente teve uma grande redução já do número de casos. A partir de abril desse ano, nós já tivemos uma grande redução. Nossa explosão mesmo foi dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, foram 4 meses aí com uma circulação bastante intensa. E o risco mesmo do óbito, infelizmente, ele aumenta a cada ano quando a gente tem os casos de dengue, porque nós já temos por sermos hiperendêmicos, as pessoas já pegaram dengue uma vez na vida, a grande maioria, né? Num estudo que nós fizemos em 2019, a estimativa era que 42% da nossa população já tinha tido contato com o vírus. E agora espera-se até mais de 60%, 70% já tenha tido contato. E aí esse problema é quando a gente pega a dengue uma segunda vez. Então a pessoa já teve dengue, tem maior risco de agravamento. Aí tem o maior risco de agravamento. E tanto que pessoas jovens têm um risco maior de ter, né, de adoecer e evoluir com gravidade, os idosos, crianças. Então não tem mais aquela coisa, pessoas com comorbidades, idosos e crianças são fatores de risco, tem um risco maior para evoluir com gravidade, mas não quer dizer que o adulto jovem não tem esse risco, porque ele também já teve dengue antes e muitas vezes a pessoa também, tendo dengue uma primeira vez, não tratando, não procurando atendimento adequadamente, também tem esse risco. Então, dengue não é uma doença banal, né? As pessoas têm que entender isso. Tá com dengue, tem que procurar atendimento e tem que fazer a hidratação adequada. Desses óbitos que a gente teve este ano, mas parece que teve uma concentração na população 60+, foi isso? Isso mesmo, a grande maioria foi em 60 anos ou mais, mesmo porque são pessoas que já têm comorbidades, né? Como eu falei, são grupos de risco para evoluir com gravidade com qualquer doença viral, dengue, doenças respiratórias, né? A gente fala a dupla carga de doenças que a gente acaba tendo aí depois de um certo tempo de vida, né? Depois quando a gente chega na idade idoso, 60, 70, e quanto mais idoso, o risco maior ainda. Andréia, o plano traz, por exemplo, leitos de internação ou leitos de hidratação, né? Aqueles centros de hidratação que a Secretaria às vezes costuma instalar. Você já prevê isso? Onde é que o centro, por exemplo, de hidratação seria montado, com quantos leitos? No caso dos leitos de internação, você já teria um número mínimo, por exemplo, de leitos adicionais que já poderia se preparar num caso de um aumento de casos? Como é que é essa situação? Olha, nós temos uma organização, como a gente historicamente, né, passa por epidemias, então a gente já tem uma organização muito rápida para instalar esse centro. Em torno de 3 a 5 dias, a gente já consegue manter essa instalação. Nós temos um local muito bom que é lá o NEU, né, que nós iniciamos ano passado com 30 leitos. Temos a possibilidade de outros locais, mas nesse momento, no plano, como a gente já tem inicialmente esse local, e se precisar ampliar, é claro, já tivemos a Swift esse ano, então a gente tem outras portas abertas aí para estar ampliando. Mas nesse momento a gente espera mesmo que não precisamos, né, não seja necessário colocar tantos leitos de hidratação, porque espera ser uma redução realmente de um nível epidêmico, não seja tão elevado. Andréia, tem alguma porcentagem, uma média, por exemplo, de pacientes, casos confirmados, quantos necessitam de leitos de internação?
Olha, o Ministério ele tem um manual que ele é de 2013. Ele é bastante antiguinho já, né? Mas ele traz bem essas referências. Então, a gente trabalha com riscos, né? Então, se eu tenho na população um risco de 1% dessa população ser acometida, então nós somos 500 mil. Então, a gente trabalha com toda uma programação para 5 mil notificados, para 2%, para 10 mil notificados. E nós tivemos esse ano, como você viu, mais de 60 mil notificados. Então, a gente vai até o último nível que a gente já passou por epidemia. A gente fazia uma programação sempre, 45, 50 mil, que já foi o que chegou. E agora a gente vai fazer mais para 60 mil ou mais essa programação. É claro, e aí para isso fala nesse plano que em torno de 15% da população possa necessitar de uma hidratação venosa, em torno de 7% desses pode precisar de uma internação. Então, a gente tem esses parâmetros para estar programando esses leitos de hidratação. Por isso que a gente fala, vamos colocar 30 leitos, a gente consegue atender esse excedente em um período, mesmo porque a gente aumenta leitos nas unidades básicas de saúde também. Não só no centro de hidratação, mas as unidades passam a ter 100 e poucos leitos durante uma epidemia, a gente consegue ter, e também nas UPAs. Porque a gente fala leito, na verdade é uma poltrona, um local que a gente possa hidratar aquela pessoa ali por 4 a 5 horas. Então isso é bastante importante, as pessoas entendam. Quando a gente fala um leito, não é precisar de um leito de internação. É uma poltrona, um lugar confortável para que a gente possa ir, essa pessoa possa fazer essa hidratação venosa. Andréia, o Instituto Adolfo Lutz mudou, parece que o fluxo para os exames. Vocês estão concentrando nos exames PCR. Eu queria que você explicasse que tipo de exame é esse, qual que seria a sorologia e o IgM, né? Qual que é a diferença desses exames e por que essa mudança? Isso. Antes, né, nós fazíamos, o Estado também fornecia pelo Adolfo Lutz, a sorologia IgM, que é um exame que a gente vai observar a resposta imunológica ao vírus. Então, ela tem que ser coletada depois de alguns dias de infecção. Então, a partir do 6º dia que se coleta a sorologia IgM. E o PCR ele já é diferente, né? O RT-PCR é um exame molecular, ele vai identificar partículas do vírus ali circulando. Então, se eu preciso identificar partículas, tem que ser durante a circulação viral na corrente sanguínea, que é em torno até o 6º dia. Então, a coleta a gente faz do 1º dia de sintoma até o 5º dia de sintomas, que aí tem uma carga viral que a gente fala, né, circulante no corpo, que vai ser identificado o vírus. O PCR, ele é um exame, ele é mais assertivo, mesmo porque sorologia IgM, como eu já falei, nós somos uma região hiperendêmica para dengue, então quem já teve dengue antes, às vezes se tiver dengue novamente, ali, né? Ele pode não subir em níveis adequados para a identificação numa sorologia, tem toda uma questão laboratorial mesmo, que ele acaba não sendo tão eficiente como poderia ser, numa população em que nunca teve dengue, por exemplo. E aí o PCR ele vem para isso. Então, o vírus ele está circulando e vai identificar de qualquer forma. E o Estado está adotando essa metodologia, então ele mudou o protocolo em fevereiro, em que a gente não colhe a sorologia necessariamente, a gente começa a coletar o PCR em crianças, né, menores de 5 anos, e idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades. Então, pode ter 30 anos, mas tem hipertensão, diabetes, hepatopata, ele tem alguma doença crônica, essa pessoa vai estar sendo ofertada para estar fazendo o exame também, né, pelo protocolo do Instituto Adolfo Lutz. E também os casos graves, internados, óbitos, esses casos todos devem ser encaminhados exames para Adolfo Lutz para a gente elucidar o diagnóstico dessas pessoas. Vou falar aqui agora, Andréia, sobre áreas com maior incidência de notificações da doença, isso com base nos dados ali de outubro de 2025. Estoril, Caique, Jaguaré, São Diocleciano, Gonzaga, Lealdade e Amizade. A gente vê que é pela cidade inteira, né, Andréia? E parece que teve também uma repercussão importante na região sul da cidade nos últimos tempos. Sim, essa epidemia, o início dela, ela se concentrou muito mais na região sul. As notificações em outras epidemias, a gente sempre tem muito maior na rede SUS do que na rede privada, na rede suplementar. Em torno de 60%, 70% no SUS, 30%, 40% na rede privada. E nesse ano foi 50% em cada um. Então, nós tivemos um aumento da notificação na região sul, que são os atendimentos, né, pelos hospitais privados, emergências privadas que a gente tem mais nessa região, pelo local de residência das pessoas mesmo. E aí, depois, nós tivemos um leve deslocamento para a região norte também, que teve aí um aumento de casos mais para fevereiro, março, teve uma intensidade um pouco maior do que no começo da epidemia. No começo da epidemia, ela teve uma intensidade aqui na região sul. Tá certo. Fala agora, pessoal, dos índices ligados à avaliação de larvas. Então, áreas aí em alerta, segundo dados de outubro deste ano.
Solo Sagrado, São Francisco, Santo Antônio, Gabriela e Vetorazo. Mas parece que essas áreas já estão recebendo a visita dos agentes, inclusive aos sábados, né? Como é que tem sido esse trabalho, Andréia? Sim, os sábados a gente trabalha com direcionamento tanto do índice predial, né, que é o levantamento larvário que foi feito agora em outubro, e da incidência de notificados e confirmados da doença. E aí a gente vai direcionando, né, as nossas etapas que a gente fala que a gente tem aos sábados para desse serviço dos agentes, elas são bastante importantes, porque durante a semana todas as unidades trabalham todas as suas regiões, né, onde tem seus suspeitos. Mas no sábado a gente vai e retorna para aquelas regiões que teve uma pendência um pouco maior e era uma área que tinha uma incidência maior. Então a gente associa essas duas situações para reduzir aí o máximo a população de mosquito, para a gente poder trabalhar uma forma de controle mesmo da transmissão da doença. André, você falou de reduzir a quantidade de mosquitos. Queria que você explicasse para a gente sobre a aplicação do BRI, que é um produto ali, né, que se aplica, e parece que Rio Preto identificou uma nova forma de utilizar esse material e que acabou dando mais resultado. Como é que foi isso? Nós fazíamos isso também nos pontos estratégicos, né? Que a gente sempre que são pontos estratégicos, são locais em que tem uma maior dispersão de mosquito. Por exemplo, borracharia, né? Se tem pneus ali com água, a gente pode ter uma grande população de mosquito. Vamos supor, um viveiro que tem bastante plantas. Então, locais que podem ter bastante mosquitos chamam-se pontos estratégicos. E nesses pontos estratégicos, a gente tem que retornar a cada 15 dias, né, pelo protocolo do Ministério. E nós fizemos essa aplicação do BRI. E essa aplicação residual, ela é importante porque ela fica até 60 dias. E com uma dispersão. Então, mudou a máquina, na verdade. A máquina que a gente fazia tinha uma dispersão um pouco, não ia tão longe. E aí mudou a máquina, ela vai um pouquinho mais distante, nós conseguimos reduzir para mais de 80%, né, a reincidência, né, de encontrar larvas nos mesmos locais. Então, foi bastante importante, uma simples mudança aí na técnica, orientada pelo Estado, discutida com o Estado, porque o inseticida, né, ele é fornecido, né, e controlado essa distribuição pelo Estado, e nós conseguimos essa redução, essa avaliação foi bastante importante. E no uso das EDLs, as armadilhas, ali, estação disseminadora de larvicida, né? Como é que está o uso desse equipamento? Tem surtido efeito? A gente vai continuar com esse tipo de equipamento aqui no município? O ideal é colocar as EDLs no período de baixa da dengue, que é agora, de setembro para frente, né? Mas como o Ministério, né, a gestão conseguiu que a gente fizesse isso quanto antes, nós colocamos já no primeiro semestre que o que ele conseguisse reduzir de população de mosquitos já era válido para mitigar a epidemia. Mas ver um resultado, né, talvez conseguir uma avaliação melhor é agora. Então, conseguimos reduzir os casos, a IDL sim ajudou bastante, mas a gente não consegue quantificar. Agora, nesse momento, a gente pode falar, as áreas que nós colocamos as EDLs, elas vão ter um impacto ou não na redução dos casos. Nós colocamos, na verdade, nas 29 áreas das unidades. Então, a gente vai tentar ver esse impacto também como uma das medidas de prevenção para essa próxima temporada, né, para essa próxima sazonalidade. Andréia, a Secretaria de Saúde também tem utilizado muitas questões tecnológicas no acompanhamento dos dados da dengue, né? Hoje, a questão das notificações já é em tempo real, né? Então, vocês podem acompanhar exatamente como está toda a cidade, de onde vêm essas notificações. Mas qual que é esse projeto? Um projeto ligado de um Big Data, que parece que quer interligar outros dados. Como é que seria isso? Então, é um projeto com a USP, né, de São Paulo, que nós começamos, né, e estamos implantando, e agora incluindo a EMPRO, porque nós também vamos fazer o monitoramento climático. Já ouviu falar da saúde única, né, da Uma Só Saúde? É uma meta mundial, né, de que a gente trabalhe a saúde como um todo, não só a saúde humana, que a saúde animal está interligada aos impactos na saúde humana e o meio ambiente também está ligado a esses impactos. Por exemplo, epidemias de dengue são ligadas muitas vezes ao movimento, né, a questão climática do Laninha, do El Ninho, e esses estudos vêm avançando e mostrando, né, que a população de mosquito aumenta mais em determinada época ou não, de acordo com essa movimentação mesmo, com essa situação climática. E aqui no município a gente vai começar a monitorar também umidade, clima, nas nossas regiões, né, a EMPRO vai estar, já lançou, né, o estudo que está colocando em 10 áreas, das 10 regiões
administrativas para a gente verificar a temperatura, umidade, se isso interfere e propicia ou não, qual clima está propiciando mais a proliferação do mosquito. E esse Big Data, tanto analisando a questão climática, a questão do número de casos, os locais que a gente encontra larva, então vai ser um sistema que a gente vai cruzar todas essas informações para mais rápido, não é que a gente não faça hoje. Hoje tem o Sinan, que a gente vê os casos, a gente vê as internações no SIH, a gente vai ter tudo isso interligado. O gestor vai lá, eu quero ver, ele vai conseguir clicar lá no Big Data, né, no dashboard que vai estar sendo montado, e ele vai ver isso em tempo real, né? Vai ser muito mais dinâmica a informação. Isso vai ser muito bom, né? Como tem vários locais do mundo. Para que a gente possa ter respostas mais rápidas, né? Isso, a gente já identifica muito rápido, já vê, nossa, tal unidade, tal área está com mais incidência. Isso a gente já faz semanalmente, ao cada 2, 3 dias, dependendo, e já vê essa ação. Porque o mosquito também, eu não preciso ver todos os dias o número de casos para ir mudando a área, né? Ele tem um período de reprodução, ele tem um período de incubação, caso ele tenha contato com alguém infectada, né? Então, ele picou uma pessoa doente, ele vai ter 8 dias de período de incubação para depois ele ser um transmissor. Então, por isso que a gente fala assim, tenho dengue, fui notificar que vem amanhã na minha casa. Não, a gente tem um período de 15 dias, mais ou menos, de 10 a 15 dias, para estar fazendo essa ação no local, para estar aí reduzindo a população do mosquito alado, né? Que aí a nebulização, ou mesmo tanto a costal quanto o BRI, qualquer outro, vai eliminar o mosquito já que está voando. Mas o ideal é a gente ir lá no criadouro, né? Eliminar os criadouros, né? A gente ter uma rotina na nossa casa para evitar que tenha um mosquito mesmo, para evitar que ele vire o alado. Andréia, recentemente foi publicado no Diário Oficial do município uma contratação de um professor universitário para desenvolvimento de projeto piloto de sistema inteligente para a previsão de surtos de dengue. É isso que você falou? Sim. Ou já é um outro caminho também? Sim, se eu não me engano é esse da Empro, né? Que a Empro fez um contrato com a FATEC, desse professor e os alunos que vão estar monitorando esses 10 pontos no município. Que bacana. Estamos se encaminhando para o fim da nossa entrevista, Andréia, queria falar de vacinação contra a dengue. Rio Preto está com uma cobertura baixa, né? A Secretaria está, inclusive, buscando esses faltosos. Sim. Qual que são os nossos índices hoje? Olha, em torno de 32%, 33% de cobertura de segunda dose, que é o que precisa para que a gente... Para completar o esquema vacinal, são 2 doses, são né? 2 doses. E esses adolescentes não têm retornado. Então, a gente tem o sábado com vacina para estar ofertando, porque às vezes não quer faltar da escola, o pai e a mãe não quer, né, perder o dia de emprego, né, o dia do trabalho. Então, é importante esse dia para estar ofertando isso para eles. Mas a gente sabe que às vezes tem um pouco de resistência. Pessoal, a gente fala assim, é muito importante ter cobertura para todas as vacinas, sarampo, coqueluche, tétano, mas, por exemplo, né, poliomielite, a nossa cobertura de pólio, ainda bem, ela é né, mais elevada, precisamos erradicá-la no mundo, ela está eliminada em diversas regiões do mundo, só que dengue está aqui, está na nossa porta, qualquer um pode pegar dengue, tem qualquer lugar aqui do município, por que não vacinar os nossos filhos, nossas crianças, né? E aí tem pai, não quero vacinar, né, porque é uma vacina que não é para todo mundo. Nós somos privilegiados nesse sentido, porque como a gente tem a circulação da doença, o Ministério ele comprou a vacina e está ofertando, priorizou cidades que são hiperendêmicas, principalmente na época por dengue 2, e nós fomos uma delas. Ele não tem como disponibilizar, e ele deixou bem claro o Ministério na nota, não dá para o Brasil inteiro, não é porque não é necessário, o Ministério não quer comprar, porque não tem mesmo até produção para isso. Né, para fornecer para os 200 milhões de habitantes. Então, ele prioriza prioriza grupos prioritários em cidades prioritárias. Então, por que não a gente não usar dessa oportunidade que está sendo dada de proteger os nossos filhos aí de ter essa doença que pode sim acometer adolescentes, por isso esse grupo foi colocado, eles vão em escolas, eles circulam, o Ministério acabou tendo que fazer esse recorte também do grupo a ser vacinado pela questão de contingente mesmo, pela quantidade de vacina. Lembrando que esse grupo que a gente está falando são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, para a qual é ofertada a vacina contra a dengue atualmente aqui no município. Você já fez algumas observações, Andréia, mas eu queria que você terminasse dando um alerta para a população, porque a gente falou aqui de toda a mobilização do poder público, mas a população também precisa fazer a sua parte, né? E como é que a gente pode ajudar? Olha, é importante.
uma vez por semana, durante o ano todo, o tempo todo, tirar 10 minutinhos para olhar ralo, pratinho de planta, melhor não ter. Né, colocar areia nas plantas para aquela areia que não acumula água, recipiente dos pets, né? Os agentes de saúde, eles vão nas casas a cada 2 meses, né? A cada 3 meses. Então ele não vai conseguir fazer esse controle. Esse controle é do morador, é do responsável daquele domicílio. E ele vai lá para orientar, para falar, olha, aquilo ali é um criador, aquilo lá pode ser um criador, que às vezes a pessoa não está percebendo. Então é bastante importante receber os nossos agentes de saúde para ver as orientações, ele fazer uma avaliação daquele domicílio, mostrando quais são os possíveis criadores, o que precisa eliminar ou o que precisa ser tratado, né, atrás da geladeira, ralo, vaso sanitário, esses não tem como tirar. Então, mas a gente precisa tratar caso não estejam sendo usados, por exemplo, na situação de um vaso sanitário. Então é bastante importante isso, ele vai estar orientando cada coisa que ele encontrar na casa da pessoa e falar, isso aqui você faz desse jeito, isso você faz daquele. E é bastante importante, que às vezes a pessoa não acha que aquilo lá possa ser um criador. O recipiente do pet, as pessoas, eu vou repondo a água, ele está bebendo, né? Não vai ter larva, vai ter larva, porque ela coloca os ovos na borda, né? A mosquita, ela coloca lá o ovinho na borda e ele vai eclodir, vai virar uma larva ali e ele tem o risco, sim, de a gente ter um criador ali que a gente está colocando água o tempo todo. Então tem que lavar, esfregar com água e sabão, que aí sim vai tirar o ovo daquele recipiente. Então ele faz todas essas orientações e ajudando ali o morador a fazer essa identificação, né, o diagnóstico ali do seu domicílio para poder mesmo reduzir o mosquito, o risco para a família dele, porque assim, ele está ali para reduzir o risco para a sua família e para os seus vizinhos, né? Porque uma hora pode ser, né, de acometer alguém que você ame e que vá morrer de dengue, e não é isso que a gente quer, né? O nosso objetivo sempre é reduzir, evitar e reduzir ao máximo as internações e a mortalidade pela doença. Tá certo. Andréa Negri, muito obrigada pelas informações e a gente vai acompanhando as demais ações realizadas pela Secretaria, divulgando aqui e também solicitando o apoio da população. Muito obrigada. Nós que agradecemos na Secretaria. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o GRAU, um grupo de resgate que está completando 10 anos de atuação aqui em Rio Preto. Voltamos já. Para alguns é só uma gota. Para todos, pode ser muita água perdida. Uma gota caindo do chuveiro pode virar centenas de litros. Uma gota vazando da mangueira, milhares de litros. Um desperdício gigante começa com apenas uma gota. Faça a sua parte. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. Compete à Comissão de Educação e Ensino emitir pareceres sobre os processos referentes a esses temas no município. Além disso, o grupo promove reuniões, discussões e estudos para debater as demandas trazidas por especialistas e munícipes. A comissão tem a seguinte formação: o vereador Júlio Donizete, do PSD, é o presidente. Os membros são os vereadores Bruno Moura, do PRD, e João Paulo Rilo, do PSOL. O suplente da comissão é o vereador Abner Tofanelli, do PSB. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quiz da Câmara Municipal. A sessão ordinária é composta por 2 partes. Quais são? A. Expediente e ordem do dia. B. Ordem do dia e leitura de projetos. C. Ordem do dia e uso da tribuna. Tempo.
Alternativa certa A. A sessão ordinária é composta por expediente e ordem do dia. O expediente é para leitura e votação da ata da sessão anterior, das matérias recebidas, discussão e votação de pareceres e requerimentos, apresentação de proposições e o uso da tribuna. A ordem do dia é o momento para a votação das proposituras. Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o trabalho realizado pelo GRAU, o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências. Esse é um serviço estadual que nasceu em 1989 e chegou a Rio Preto em 2015. A base local do GRAU está completando este mês 10 anos de atuação. Para falar sobre as ações realizadas pela equipe do GRAU, eu recebo aqui no estúdio o médico Bruno Peron, que é coordenador do GRAU aqui em Rio Preto. Bruno, muito obrigada pela participação. Queria que você começasse explicando para nossos telespectadores o que é o GRAU, que serviço que vocês realizam. Boa tarde, obrigado pelo convite aí para poder estar falando, explicando um pouco mais sobre o nosso serviço aqui, o nosso atendimento. O Grupo de Resgate é um serviço inicialmente especializado em atendimento aos traumas, né? Ele foi criado para atendimento às urgências traumáticas. Então, inicialmente lá, ele foi voltado para atender os traumas. Só que, de acordo com essa demanda muito grande de emergências clínicas também, né? Acabou se transformando num atendimento voltado a qualquer tipo de urgência e emergência. Entendi. Hoje a gente atende tanto emergências traumáticas quanto não traumáticas, mas existe aí um projeto, um objetivo de que o GRAU realmente volte a ser focado nas urgências traumáticas. Sim. E me fala uma coisa, é um serviço ligado à Secretaria Estadual de Saúde, né? Queria saber como é que vocês trabalham? Por exemplo, aqui em Rio Preto, quantos funcionários, quantos profissionais integram a equipe do GRAU? Nós somos concursados da Secretaria de Saúde, trabalhamos juntos com a Secretaria de Segurança Pública no Corpo de Bombeiros. Somos 10 enfermeiros e 7 médicos. Éramos para ser mais no concurso, mas alguns acabaram saindo do grupo por motivos pessoais. Eram para ser 10 médicos e 16 enfermeiros no grupo no total. Olha só! E aí tem os bombeiros também, militares nesse grupo aí, né? Isso. Atualmente a gente tem 3 bombeiros, que são os nossos condutores fixados, né? Eles que trabalham, cada prontidão tem um bombeiro que é o nosso condutor, que está sempre com a gente e o trabalho fica fixo, né? Então a gente fala que a gente tem o nosso elo com o bombeiro. Quando a gente chega numa ocorrência clínica ou traumática, independente, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe a função dele, além de conduzir a viatura, ele faz parte da nossa equipe e não precisamos ensinar mais nada. Quando um deles sai de férias, aí acaba entrando um outro para suprir a função, mas muitos já estão treinados, né? 10 anos de trabalho, então muitos outros já passaram com a gente também. Por esse espaço, né? Já sabem como que é a atuação. Funciona, né? Doutor Bruno, eu queria saber, o GRAU atua só em Rio Preto ou atende as cidades da região também? E quantas cidades seriam essas? A gente atua em toda a área do 13º GB, né? Toda a cobertura do 13º GB. Do Corpo de Bombeiros nosso aqui, né? Exatamente. Então, a gente teria uma abrangência muito extensa. A gente atuaria desde a divisa com Minas, até passando lá para a região de Votuporanga, passando Catanduva. A nossa área de abrangência, em teoria, seria muito grande. Mas como tem outras unidades de suporte avançado na região, acaba que a gente se restringe mais essa região mais próxima de Rio Preto, dependendo muito da situação. Quando é uma situação de desastre muito grande, a gente acaba dando apoio a qualquer lugar onde o Corpo de Bombeiro precise do nosso apoio. E existe um projeto também, né, do Águia, porque quem tripula o Águia é a equipe do GRAU, e a gente tem o Águia aqui, né? Aqui na cidade. Exato. Hoje ele ainda não faz parte da equipe de vocês? Não, ainda não. Apesar do Águia aqui, ele ser um Águia
que a gente fala, ele serve tanto para policiamento quanto para resgate, né? Ele já é preparado para fazer as duas coisas. Ainda tramitam os projetos para que tudo isso fique regularizado, né? Exatamente. Então a gente fica nessa dependência para depois ter o treinamento para um dia a gente conseguir tripular o Águia aí, e aí sim a gente estenderia realmente toda a região aí do 13º Grupamento dos Bombeiros. Doutor Perão, eu queria que o senhor explicasse como é que é o acionamento do GRAU. É pelo mesmo número de bombeiros? Como é que funciona? E aí, chegando lá, quem define se vai equipe do Corpo de Bombeiros ou se vai GRAU? Como é que é isso? A gente é acionado pelo 193, né? É diferente do acionamento do SAMU, é acionado pelo 193, cai na central do Corpo de Bombeiros, e aí o Corpo de Bombeiros, eles têm um protocolo. Existe um POP, né, que é um protocolo operacional padrão, e vai depender daquele acionamento. O protocolo operacional padrão dos bombeiros vai definir se é um caso que precisa ou não de atendimento médico. E dependendo da situação, eles vão acionar, junto com a unidade de resgate, a unidade de suporte avançado, que é a USA, e o acionamento acaba saindo ao mesmo tempo. Eles acionam as duas unidades juntas. Olha só, e vocês trabalham em conjunto, né? Aqui em São José do Rio Preto a gente tem uma VIR, que é uma viatura de intervenção rápida, né? Que é um carro, né? Na verdade é uma Pajero. Então a gente desloca mais rápido, mas por outro lado a gente não transporta a vítima. Então a gente tem que estar sempre acompanhado de quem faça esse transporte depois do atendimento que o GRAU fez no local da ocorrência. Exatamente. Né? Então a gente sempre tem que estar em parceria com alguém. Isso ajuda bastante em muitas situações. Já teve situação, por exemplo, de preso em ferragem em outras cidades, e aí tem uma ambulância, por exemplo, em Jaci. Aí a gente transforma a ambulância de Jaci numa UTI móvel. A gente precisa do condutor da ambulância, o resto a gente tem faz, tudo. Né? A gente transforma qualquer ambulância numa UTI móvel com a nossa equipe e os materiais que a gente carrega. Falando em materiais, doutor Perón, que tipo de insumos que o GRAU carrega consigo? O que vocês têm lá, né? Que tipo de atendimento pode ser feito? Do mais simples ao mais complexo, por exemplo? A gente tem praticamente tudo que existe dentro de uma sala de emergência de um hospital. A gente tem desde um termômetro simples para ferir temperatura, um oxímetro de pulso, um material para medir pressão, uma tala para imobilizar. Aí a gente passa por cardioversor para fazer desfibrilação, um dispositivo que poucas unidades têm que chama coxímetro, que é para medir a porcentagem de monóxido de carbono que tem circulante no sangue, que assim, pouquíssimos lugares têm. Material para fazer cirurgia, se for necessário, dentro da viatura. Tem serras para fazer amputação, se for um caso extremo. O senhor, inclusive, é cirurgião geral e cirurgião do trauma. Por isso essa necessidade, então, né, de um profissional tão especialista, tão especializado em determinada área, né? Não são só cirurgiões que trabalham no GRAU, né? Nós temos intensivistas. No nosso grupo, especificamente, são cirurgiões e intensivistas. Ok. Mas tem anestesistas no GRAU de São Paulo, tem outras especialidades também que trabalham. Mas no nosso grupo são só cirurgiões e intensivistas. Mas existem casos, teve colega de São Paulo que precisou fazer amputação na cena porque o membro estava preso e não tinha como retirar a pessoa da cena sem... Nós estamos, inclusive, doutor Perão, exibindo algumas fotos de atendimentos da equipe do GRAU e eu queria falar com o senhor sempre da questão do ambiente, né? É sempre um ambiente fora do controlado, em geral. Vocês, situações muito difíceis, pessoas presas em ferragens, vocês sujeitos às intempéries climáticas, debaixo de sol, de chuva, locais de difícil acesso. Quais são os principais desafios de se trabalhar assim e que tipo de treinamento vocês recebem, né, para além da formação inicial que vocês têm, para realizar esse trabalho? Antes da gente começar a trabalhar, a gente recebe um treinamento na Escola Superior de Bombeiros, né, que desde o início a gente passa do básico da segurança, que é o primordial para a gente, é a segurança da cena. Se a cena não está segura, a gente não tem como atuar, porque senão é mais risco ainda, Exato, né? A gente não pode virar mais uma vítima.
E os bombeiros são especialistas em segurança, né? A gente sempre respeita muito os bombeiros quando a gente está numa zona de risco. A gente divide a cena, né, muitas vezes na área quente, e na área morna e na área fria. Quando a gente chega numa situação dessa, os bombeiros adentram a área quente e a boa parte das vezes a gente espera a ordem para adentrar a área quente. Olha só! Aí o chefe, né, o comandante ali da operação, normalmente a maior patente, ele vai... Doutor, pode entrar aqui para ver a vítima. Ou ele vai tirar a vítima e trazer para a área morna para a gente poder avaliar. Vai depender muito do risco que tiver ali da situação. De cada situação. Mas a gente tem treinamento e a gente tem equipamento para adentrar, né, essas áreas mais arriscadas. E o treinamento é contínuo. A gente fez o treinamento lá atrás e a gente está sempre junto com o pessoal do bombeiro, fazendo os treinamentos de altura, os treinamentos de salvamento, de resgate em estrutura difícil. Mas o principal realmente é o treinamento de estricação, é o treinamento de presa em ferragens, que é o que a gente pega grande parte das vezes. Isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor. A média de atendimentos do grau aqui, da base de Rio Preto, por mês, e quais os principais tipos de ocorrência? A média de atendimentos gira em torno de 90 a 100 atendimentos por mês, né, da nossa unidade de suporte avançado. As principais ocorrências são acidentes em rodovia, principalmente com presa em ferragens, e as emergências clínicas, como parada cardíaca, e o que tem aumentado muito são os tentantes, né, os suicidas, as tentativas de suicídio, os tentantes contra a própria vida. Isso estatisticamente vem aumentando bastante aí desde 2020, 2021. Para cá. A gente tem visto aí um número crescente. Doutor, 10 anos de grau em Rio Preto. Nesse período, quais ocorrências, atendimentos, né, ou situações o senhor destacaria como mais emblemáticas de atuação do grau, ou porque marcaram pela questão do tamanho, da magnitude, da dificuldade, ou mesmo de uma questão mais inusitada? O que o senhor poderia citar? Eu acho que, individualmente, acredito que cada profissional tem o seu ali, né? Tem a sua situação, exato. Mas eu, particularmente, o incêndio que teve na usina próximo de Catanduva, agora me fugiu o nome da cidade, que foi um incêndio que incendiou um tanque de combustível e a gente passou 30 horas lá combatendo o incêndio para evitar que pegasse fogo. Teve também um incêndio numa fábrica de doces aqui, que foi uma magnitude muito grande. A fábrica de colchões aqui próxima também do quartel. Eu acho que essas ocorrências onde coloca a vida dos bombeiros em risco, que deixa a gente mais sensibilizado, assim. É mais complexo, porque eles estão colocando a vida deles ali para cuidar dos outros também, e a gente está lá para cuidar deles. Então, esse trabalho, essa parceria, são nossos amigos, são as pessoas que estão com a gente todos os dias, né? Então, são situações que, pelo menos para mim, marcam bastante. E tem outras situações, pacientes que você consegue realmente salvar, né? Pacientes muito graves, acidentes muito graves, que a gente atende, consegue depois ver o paciente bem. Tem um caso muito, muito específico. Um paciente teve uma parada cardíaca dentro do aeroporto e a gente foi atender, reverteu a parada cardíaca. Aí esse paciente foi atendido por um colega do grau no hospital e ele cuidou dele na UTI, depois esse paciente teve alta. Um ano depois, a gente discutiu, né, comentou o caso dele dentro de um grupo de estudos que a gente tem no grau, e eu trabalho de cirurgião numa outra cidade, aqui próximo, em Pereira Barreto. Fui atender, estava atendendo lá, aí fui atender um paciente para operar de uma hérnia. Era ele. Assim, ele contou a história, você tem algum problema de saúde? Eu tive uma parada cardíaca no aeroporto de Rio Preto e eu... Você falou, pera lá, te atender.
Aí foi uma coisa bem... Que fica marcado, né? Fica, a gente se abraçou, a gente chorou, foi uma coisa bem emocionante. Doutor, aliás, você falou do atendimento aqui na região, mas a equipe do Grau também presta apoio, assistência, e às vezes numa distância maior. Parece que teve parte da equipe em Brumadinho, em Minas Gerais, na época do rompimento da barragem lá, né? Foi 2019. Exato. Lá precisou de muita gente, né? Foi uma catástrofe de um nível que não dá para falar. E o Pedro, que é um dos nossos colegas, ele se voluntariou para ir para Brumadinho e ele passou um tempo lá ajudando, trabalhando. Foi uma missão que, com certeza, não tem preço, né? Ele voltou de lá muito renovado, apesar da catástrofe, né? Que foi uma coisa... terrível. Centenas de óbitos, né? Uma coisa bem difícil, mas o Grau está sempre empenhado nessas grandes catástrofes. A gente fala que o Grau está sempre ajudando aonde precisa. Onde tem catástrofe, a gente está... Com certeza vai ter uma equipe lá, né? E o Grau da capital é onde tem mais médicos, então acaba que eles acabam dando suporte, mas a gente aqui do interior também, sempre quando possível... Se desloca para locais mais distantes para prestar esse auxílio. Exato. Doutor Peron, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que é equilibrar essa balança de ser um profissional que precisa ter a racionalidade, a frieza para atuar objetivamente em situações tão complexas e, ao mesmo tempo, ser um profissional sensível, humano, para lidar com aquela vítima que está numa situação tão difícil. Como é que é essa balança? Conta para mim quem são esses profissionais do Grau, né? Do que eles são compostos para fazer esse trabalho? Eu acho que são pais, são mães, são filhos, são irmãos, são humanos. E eu acho que essa é a parte mais difícil. A experiência traz a facilidade de você conseguir essa tranquilidade, né? Eu falo que o dia que acionar a equipe de esporte avançado por uma situação grave e eu entrar na ambulância e não sentir frio na barriga, alguma coisa está errada. Porque eu estou indo lá para salvar a vida de alguém. E você tem que ter a tranquilidade e você tem que acalmar todo mundo que está ao seu redor e fazer o seu melhor o tempo todo. E pensar que você deixou, no meu família caso... em casa também, né? Então, aí que vem do cuidado, de seguir as orientações do bombeiro que vai estar lá primeiro, assim, agindo com responsabilidade, né? E todos têm muito a perder, né? Todos nós temos muito a perder e a gente está deixando os nossos para cuidar dos outros. E isso é o que é ser do Grau. Eu acho que ser do Grau é isso. Eu queria, inclusive, terminar, doutor, exibindo a imagem dos integrantes do Grau aqui de Rio Preto. São dessas pessoas que a gente está falando. E deixar nosso agradecimento e parabenizar pelos 10 anos de atuação aqui na cidade, que venham muitos mais anos e com essas mudanças que o senhor citou, esses aprimoramentos, né, doutor? Sim, eu acho que esses 10 anos tornaram a gente uma família, né? Mais do que amigos, mais do que profissionais, viramos uma família. E espero que venham muitos outros anos, que venham muitas outras comemorações e que a gente possa salvar muitas outras vidas. Sempre está contando bons resultados, boas histórias, né? Com certeza. Doutor Bruno Peron, muito obrigada pela participação. TV Câmara sempre aberta a divulgar o trabalho do Grau. Fique à vontade, assim que tiver novidades por lá. Quando quiser nos trazer notícias, estamos aqui. Obrigado, eu que agradeço. Tá certo. Bom, e a gente dá sequência ao Panorama TVC, mudando de assunto agora um pouquinho, a gente vai falar do que é lei em Rio Preto. Os profissionais de educação têm direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos. A regra é determinada por lei municipal, sancionada neste ano. Confira.
Lei municipal em vigor desde setembro de 2025 concede o benefício da meia entrada a professores e trabalhadores da educação das redes particular e pública de ensino em estabelecimentos culturais, esportivos e de lazer de São José do Rio Preto. Os profissionais têm direito ao pagamento de 50% do valor do ingresso em eventos culturais, de cinema, teatro, música, esportes e lazer realizados na cidade. A lei é para os profissionais em todos os níveis de ensino, incluindo os aposentados. Para ter direito ao benefício, é preciso apresentar um documento de comprovação no momento da compra do ingresso e na portaria do evento, como carteira funcional, holerite, carteira de trabalho ou carteira de filiação ao sindicato da categoria. O descumprimento da lei sujeita o infrator às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. Para saber mais sobre esta e outras leis em vigor, acesse o site da Câmara de São José do Rio Preto. Rio Preto ganhou um novo espaço. É o Parque da Capivara, no Largo 1 da Represa. Olha só. A Prefeitura de Rio Preto concluiu a instalação da escultura gigante de uma capivara no local apelidado de Parque da Capivara, no Lago 1 da Represa, em frente à Swift. A escultura, feita e doada ao município pelo artista Fernando Facchini, tem 3 metros de altura e foi apelidada de Dona Cap. A escolha do nome se deu por meio de voto popular. Segundo a Prefeitura, o local onde a capivara gigante foi instalada passará por revitalização completa, com novo paisagismo, jardinagem e instalação da chamada Árvore da Vida. Essa edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.